Sabe, geralmente quando a gente avalia o mercado financeiro, existe uma expectativa meio reconfortante de precisão, né? Uhum. Aquela coisa de ler a planta de um prédio. Exato. Pois é, o pessoal olha os gráficos, analisa as taxas de juros, e aí um especialista simplesmente aponta para o papel e diz onde está a falha estrutural. Tudo muito contido, muito lógico, sabe? É, uma visão perfeitamente cartesiana do mundo do dinheiro. Mas a realidade passa longe disso. Passa muito longe. E, de repente, olha, o material que a gente tem para analisar hoje coloca fogo nessa planta arquitetônica. O que nós temos em mãos para que acompanhe o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje não não é um balanço financeiro trivial. Definitivamente não é. É a transcrição de mais de uma hora do programa Os Sócios, no episódio 286 deles. Na mesa original, a gente tem os apresentadores Bruno e Malu Perini, recebendo os especialistas Vinícius Bazan e Felipe Santana. E olha, começa como um debate super técnico sobre quedas no preço do Bitcoin, Mas escala muito rápido, né? e escala de um jeito quase surreal. A gente está falando de inteligência artificial no campo de batalha, computadores quânticos ameaçando quebrar o sistema financeiro, o código moral assustador das elites globais e até mercados apostando ativamente no apocalipse. Então, beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. E a nossa abordagem aqui, para quem nos ouve, vai ser extrair absolutamente todo o valor conceitual dessa conversa densa. Tipo, vamos separar com clareza cristalina quem defendeu qual tese no debate original. Exato, sem misturar as coisas. Dissecando as engrenagens por trás de cada teoria, por mais controversa ou técnica que seja. E para entender esse futuro do dinheiro que eles debatem nessas fontes, a gente precisa dar um passo atrás. Como assim, dar um passo atrás? A gente precisa olhar para a previsibilidade do comportamento humano. Na transcrição, logo de cara, o convidado Vinícius Bazan introduz uma tese fascinante de que o ciclo do Bitcoin é algo soberano. Ah, sim, ele fala bastante do halving, né? Isso, aquele evento programado no código que corta a emissão de novas moedas pela metade a cada 4 anos. E segundo Bazan, esse ciclo transcende a tecnologia. Ele vira meio que um espelho da nossa psicologia em massa, certo? Perfeito. Um choque de oferta que gera aumento de preço, o que atrai tipo a ganância extrema do público, e isso culmina invariavelmente num colapso brutal. Frustração total. O famoso inverno cripto. O próprio, onde todo mundo esquece do ativo até o ciclo recomeçar do zero. E o que traz uma profundidade enorme a esse ponto é uma contradição que a apresentadora original, a Malu Perini, levanta logo em seguida. Ela fez a pergunta que qualquer pessoa analítica faria. Porque, tipo, se a mecânica do halving é pública, se o topo desse ciclo é estatisticamente previsível e todo o mercado sabe que o preço vai desabar depois... Porque os investidores simplesmente não se antecipam e vendem antes da queda, né? Exatamente. Por que o ciclo continua se repetindo se a informação está ali aberta para todo mundo? É uma falha bizarra na teoria dos mercados eficientes. E para responder a isso, o apresentador Bruno Perini traz um conceito que, olha, muda completamente a lente da conversa. Nossa, sim. Ele menciona a psicohistória, né? Isso mesmo. Para quem gosta de ficção científica na nossa audiência, isso vem direto da obra Fundação, do Isaac Asimov. Um clássico. E a premissa mecânica da psicohistória, pelo que entendi, é que o livre-arbítrio existe sim no microcosmo. Tipo, nunca se vai conseguir prever se um indivíduo isolado vai comprar ou vender uma moeda amanhã. Exato. O indivíduo é imprevisível. Mas é aqui entra o pulo do gato. Quando se colocam trilhões de pessoas, ou bilhões de dólares, sobre a pressão de um sistema, a massa deixa de ser imprevisível. Ela passa a obedecer a fórmulas matemáticas exatas. O medo coletivo e a ganância coletiva simplesmente anulam os desvios individuais. E aí o convidado Felipe Santana amarra essa visão do Asimov com um conceito hipermoderno, que é vital para entender os mercados de hoje: a hiperstição. Hiperstição. Isso é super importante de destrinchar. É fundamental, porque superstição é acreditar que cruzar com um gato preto dá azar. Não existe nexo de causalidade ali. Claro, é só uma crença solta.
Já a hiperstição é uma profecia que se autorrealiza através da ação coletiva. A ideia se torna real justamente porque uma massa colossal de pessoas passa a acreditar nela. E mais importante, passa a alocar dinheiro e agir com base nessa crença, né? O que acaba forçando a realidade a se dobrar àquela expectativa inicial. Perfeito. É o coletivo moldando o real. Trazendo isso para o mundo físico, é exatamente como um engarrafamento fantasma numa rodovia. Imagina, tipo, uma estrada fluindo perfeitamente. De repente, alguns motoristas veem luzes piscando muito lá na frente. Eles já deduzem que tem um acidente grave. Exato. Aí eles começam a frear. O carro de trás vê a frenagem e freia mais bruscamente. Em questão de minutos, cria-se um engarrafamento de quilômetros. Um caos total. E quando os carros finalmente chegam no ponto inicial, eles descobrem que não havia acidente nenhum. A mera crença no engarrafamento gerou o comportamento que criou o engarrafamento. É a ilustração perfeita da mecânica. O acidente nunca existiu, mas a hiperstição parou a rodovia. Isso nos leva a um dos momentos mais marcantes do dossiê. Pode falar. O Bruno Perini sintetizou essa força invisível de um jeito que ilustra muito bem o peso da situação. Olha, vou parar a discussão aqui para ler a frase exata dele no debate. Por favor. Ele disse: "Tá lá a mão morta da história guiando o Bitcoin falando: cara, você vai repetir o ciclo, seu topo vai ser praticamente no dia do topo do ciclo anterior." A mão morta da história. É forte isso. Mas se esses ciclos parecem tão blindados por essa massa humana previsível, a conversa original aponta para o único evento capaz de estilhaçar esse relógio suíço, certo? Com certeza. E detalhe, não é um evento econômico. É um cisne negro puramente tecnológico. Saímos do campo da psicologia comportamental e entramos de cabeça no campo da física avançada. Pois é. O Felipe Santana, nessa parte, traz para a mesa um alerta muito severo sobre o estado atual da computação quântica. Que até pouco tempo atrás era meio que ficção, né? Tratado como um problema para as próximas décadas pelo mercado financeiro. Mas ele cita descobertas recentíssimas do Google especificamente, envolvendo o novo chip Willow, para demonstrar que a velocidade dessa evolução quebrou as estimativas. O salto exponencial está acontecendo agora, na nossa frente. E aqui a gente precisa explicar a mecânica desse perigo para quem nos ouve. O famoso dilema das moedas de Satoshi Nakamoto. Sim, isso foi muito debatido nas fontes. Para contextualizar, quando o criador anônimo do Bitcoin iniciou a rede, ele minerou cerca de 1 milhão de moedas. Uma fortuna absurda. Incalculável. E elas estão lá, paradas, intocadas desde a origem, protegidas por uma criptografia que computadores tradicionais levariam milênios para quebrar. O detalhe assustador é que instituições americanas de padronização tecnológica prevêem que em muito pouco tempo, a partir de 2034, os sistemas globais vão precisar ser resistentes a ataques quânticos. Ou seja, em menos de uma década, um computador quântico poderia derivar a chave privada dessas carteiras originais e roubar tudo. A iminência dessa ameaça ficou muito clara na leitura do Felipe Santana. Eu vou trazer outra frase de ouro aqui. Ele relatou o seguinte: faltavam de 2 a 4 ordens de magnitude no número de qubits dos computadores para eles terem alguma utilidade prática no que tange o Bitcoin. Agora só faltam 2. Nossa, o cerco tecnológico está se fechando muito mais rápido do que o ecossistema quer admitir. Muito mais. Mas espera aí, fazendo um pushback lógico aqui, analisando a mecânica de um roubo desse escopo, isso não faz muito sentido financeiro. Por que você acha isso? Tipo, se um hacker quântico é brilhante o suficiente para quebrar a criptografia mais segura do mundo e acessar 1 milhão de bitcoins, ele certamente saberia que despejar todo esse volume no mercado de uma vez só ia fazer o preço despencar para zero, quase na mesma hora. Com certeza. Ele estaria destruindo o valor do próprio roubo antes de conseguir converter isso em dólar ou real. Exato. Por que alguém faria isso? Não seria muito burro? E essa foi exatamente a barreira explorada nas fontes. O material detalha que a rede possui proteções orgânicas e arquitetadas contra esse despejo repentino. Tem uma proteção temporal e estrutural aí. Ah, as moedas não estão num cofre só, né? Exatamente.
As moedas originais não estão num único endereço gigante. O Satoshi Nakamoto espalhou essa fortuna em aproximadamente 20 mil endereços diferentes. Entendi. O convidado explica que, mesmo com a quebra da criptografia, o processo de derivar a chave e extrair moedas de um único endereço leva tempo. Para limpar 20 mil endereços individualmente, o ataque demoraria anos, não minutos. Ah, tá. Então não existe tipo um botão mágico que drena a rede inteira num segundo. O invasor precisaria minerar o próprio roubo, carteira por carteira. Perfeito. E a segunda camada de proteção é ainda mais fascinante. O Félix Santana cita uma solução técnica em desenvolvimento chamada de mecanismo da ampulheta. Ampulheta? Nossa, soa como um funil artificial. É bem isso. Se os nós da rede começarem a detectar que essas assinaturas antigas e vulneráveis estão sendo movidas, a rede entra no modo de consenso defensivo. Eles forçam uma atualização onde apenas, digamos, 2 transações desse tipo específico seriam permitidas por bloco. E como o Bitcoin gera um bloco a cada 10 minutos, o hacker ficaria preso nesse gargalo. Exato, movendo migalhas do roubo dele, enquanto o resto da rede que já atualizou para a criptografia pós-quântica continua operando normalmente. Isso impede o colapso do preço. Gente, é tipo uma vacina imunológica programável no próprio código. Genial. É brilhante. Mas a conversa original não fica apenas nesse terreno hipotético da física quântica. Eles trazem o debate para as forças que já estão hoje manipulando o mercado. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente sai da teoria e entra no campo da engenharia financeira corporativa e da lógica bem fria das guerras. E a conexão macroeconômica que o apresentador Bruno Perini faz aqui, olha, é cirúrgica. Ele aponta como a geopolítica atual, citando Ucrânia e Oriente Médio, virou uma máquina de gerar inflação. Sim, ele usa uma matemática de guerra que é bem sustentável para provar o ponto. Ele menciona que os Estados Unidos usam mísseis de defesa que custam cerca de 4 milhões de dólares a unidade, apenas para abater drones que custam ínfimos 20 mil dólares. O custo de defender é exponencialmente maior do que o custo de atacar. E quem paga essa conta? A impressora de dinheiro do governo. A moeda perde valor e, em teoria, o Bitcoin deveria agir como um colete salva-vidas aí, né? Uma reserva de valor inabalável contra a inflação. Em teoria, sim. Mas as fontes apontam uma ironia brutal nisso. Quando um ataque geopolítico real acontece, tipo, num fim de semana, o Bitcoin derrete antes de qualquer outra coisa. Pois é. Em vez de agir como ouro, sendo um refúgio seguro, ele sofre uma crise de liquidez imediata. Ele age como o ativo de risco mais assustado da carteira. E essa ironia da liquidez abre um paco imenso para debater os grandes tubarões corporativos que tentam domar essa volatilidade. Aí o Vinícius Bazan traz para a mesa a figura super controversa do Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy. E a estratégia dele é, no mínimo, agressiva. O Bazan explica a mecânica do Saylor, que não é só comprar cripto com o caixa da empresa. O Saylor está usando o mercado de crédito tradicional para emitir dívidas corporativas pesadas. Pagando juros na casa dos 11,5% ao ano, né? Isso mesmo. Ele pega bilhões em dinheiro fiduciário emprestado e injeta tudo, absolutamente tudo, na compra de Bitcoin. A lógica dele é uma arbitragem agressiva. Ele assume uma dívida de 11%, acreditando cegamente que o retorno histórico do Bitcoin, que gira em torno de 30% ao ano, vai não só cobrir os juros, mas gerar um lucro estratosférico. Se a hiperextinção do ciclo contínuo se mantiver, ele domina o jogo. Mas e se o inverno cripto for mais longo do que o caixa dele suporta? Como ele paga os juros bilionários se o preço despencar e ele for chamado na margem? Esse é o calcanhar de Aquiles. E é por isso que a análise do Felipe Santana sobre essa engenharia corporativa é um soco no estômago. O Felipe reconhece a audácia, mas faz um alerta taxativo. O que ele disse exatamente? Citando diretamente o documento, ele falou: "O cara tá fazendo o grande Ponzi do século, ali sendo bem franco na minha leitura." Nossa, o grande Ponzi do século? Sim. A crítica central é que toda essa alavancagem cria um risco sistêmico enorme. A empresa se torna refém da valorização contínua do ativo para não colapsar sobre o peso da própria dívida. E, se essa lógica predatória corporativa já parece arriscada para o mercado,
O rumo que a conversa toma a partir desse ponto leva a gente para águas muito mais sombrias. Muito mais densas. O debate original sobre o controle do dinheiro e essas engenharias obscuras transborda para o comportamento moral da elite global. E olha, para quem nos ouve, é vital a gente fazer um adendo importante aqui. Fundamental avisar. O nosso papel neste mergulho profundo é atuar com um espelho estrito do material original. A gente não está aqui para endossar ou validar as teorias discutidas, mas sim para relatar fielmente e de forma totalmente imparcial o nível de profundidade que a conversa deles atingiu. Uma demarcação extremamente necessária, porque os relatos da fonte são perturbadores. O apresentador Bruno Perini admite lá ter alterado drasticamente a percepção dele sobre eventos históricos globais. E ele não pega leve, né? Não mesmo. Ele declara abertamente que hoje encara os atentados de 11 de setembro como um trabalho interno, algo arquitetado pelo próprio poder governamental. Ele falou isso com todas as letras? E ele detalha também a repulsa dele em investigar os registros vazados do caso Jeffrey Epstein. Sim, ele é muito explícito nisso. Ele afirma que os documentos expõem práticas de, aqui eu cito as palavras dele, satanismo, canibalismo e pedofilia, envolvendo até mesmo bebês sendo sacrificados em rituais por figuras de extremo poder. É de revirar o estômago. E o cenário se aprofunda mais quando a apresentadora Malu Perini insere nesse contexto teorias de que a clonagem humana já deixou de ser ficção científica há muito tempo. Ela menciona que isso opera como uma prática real, porém totalmente blindada pelo segredo absoluto entre os bilionários. O que levanta a grande questão: como seres humanos normais justificariam a convivência com esse nível de atrocidade? Tipo, como eles dormem à noite? E, para decodificar a mente dessa elite, o Felipe Santana traz um conceito filosófico bem pesado para o debate, o chamado momento straussiano. Derivado do filósofo político Leo Strauss, certo? Exatamente. A mecânica desse conceito é, basicamente, o paternalismo transformado em arma. A tese straussiana defende que a sociedade deve ser dividida entre o ensino esotérico e o esotérico. Esotérico sendo as ilusões confortáveis que eles entregam para as massas, e o esotérico sendo a verdade crua restrita apenas aos sábios ou aos donos do poder. Então, peraí. Um momento straussiano significa que essa elite fundamentalmente acredita que a população comum é, psicologicamente frágil demais para suportar a verdade sobre como o mundo realmente funciona? Perfeito. Eles acham que as massas não aguentam saber como o poder é mantido. Então eles desenvolvem um código moral próprio e totalmente hermético. Um código só deles. Isso. E dentro desse círculo exclusivo, ações que a sociedade comum classificaria como atrocidades monstruosas são justificadas internamente como, digamos assim, fardos necessários ou direitos inerentes à superioridade deles. O que é corrupção ou maldade pura para a massa vira um privilégio operativo para a elite. Cara, isso imediatamente nos obriga a cruzar esses dois mundos da conversa original. Porque se existe uma elite com interesses tão nefastos e com uma moralidade tão descolada da nossa, como uma rede financeira aberta como o Bitcoin sobrevive a essas pessoas? É uma ótima pergunta. Eles não poderiam simplesmente cooptar o sistema inteiro. Pois é, com tanto dinheiro e poder parecia fácil. Mas o debate original responde a isso ilustrando a resiliência apolítica da tecnologia. O Felipe Santana relata que, segundo os registros, o próprio Epstein tentou se infiltrar no ecossistema de criptomoedas no passado. Sério? Ele tentou entrar no meio. Sim, financiando desenvolvedores, tentando comprar influência nos bastidores. Mas a infraestrutura do Bitcoin é baseada em matemática pura e num consenso que é descentralizado. Ela é amoral. O código não se importa se quem está tentando operar ele é um santo ou um criminoso bilionário. A matemática simplesmente repeliu o controle centralizado. Porque, diferente dos bancos ou das instituições tradicionais que podem ser compradas ou chantageadas para entrar nessa lógica straussiana, a matemática não tem lealdade. Nenhuma. É a poesia crua da criptografia. E falando em poesia, o Felipe Santana usou uma frase brilhante para selar toda essa explicação sobre a elite escondendo fatos do público. Uma frase retirada do filme A Grande Aposta. Essa frase resume tudo. Você pode ler. Claro, o resumo cinematográfico dele foi pontual. A verdade é como a poesia,
E a maioria das pessoas odeia poesia. Muito forte. E isso levanta o último pilar, e talvez o mais impactante desse nosso dossiê. Qual seria? Porque se a mídia tradicional muitas vezes falha, e se os governos e essas elites operam sob esse momento straussiano para esconder as regras reais do jogo, onde o cidadão comum consegue encontrar a verdade não filtrada? A resposta que o documento aponta é inusitada, para dizer o mínimo. Os mercados preditivos. Sim. O convidado Felipe Santana dedica um tempo considerável para explicar a arquitetura de plataformas como a Polymarket. Para entender como isso extrai a verdade, a gente precisa olhar para a mecânica dos incentivos, né? Em suma, são mercados de apostas baseados em eventos geopolíticos e culturais reais. Eventos do mundo real. E o Felipe argumenta que esses ambientes geram inteligência de código aberto de altíssima qualidade. E por que eles geram isso? Porque eles introduzem a pele em risco o skin in the game. Exato. É a grande diferença entre emitir uma opinião de graça e apostar dinheiro na opinião. Um jornalista na TV pode dar uma manchete enviesada só para buscar clique. Se ele errar a previsão, ele não sofre nenhum impacto financeiro. Nenhum. Mas no mercado preditivo, o dinheiro fala muito mais alto que a ideologia, né? Muito mais. Se alguém apostar com base em torcida política, em vez de fazer uma análise fria da realidade, essa pessoa perde todo o capital e é expulsa do mercado pelas próprias perdas. A dor financeira acaba purificando a informação. E os números que eles trazem nas fontes atestam essa purificação de um jeito assustador. O material menciona que, com cerca de um mês de antecedência de grandes eventos, a liquidez agregada da Polymarket costuma bater impressionantes 91% de precisão nas previsões. 91% é muita coisa. E não estamos falando só de eleição presidencial, eles debatem apostas ativas sobre a probabilidade de uma bomba nuclear explodir durante certos conflitos. O risco que o mercado estava precificando em 17% na hora que o debate foi gravado. 17% de chance de uma bomba nuclear explodir. E eles mencionam até o extremo absoluto. Apostas com dinheiro real sobre a volta de Jesus Cristo ainda este ano. Sim. E a lógica por trás de quem opera nesse mercado é de um pragmatismo quase, sociopata. Totalmente. Porque a racionalidade manda você apostar em não. Afinal, se Jesus de fato voltar e o mundo acabar, o dinheiro que a pessoa perderia na aposta não vai ter serventia nenhuma mesmo. Então o cara aposta contra o apocalipse só para garantir o prêmio em vida. É bizarro pensar assim. É o extremo da frieza algorítmica. Mas aí o Vinícius Bazan faz uma intervenção crucial na conversa, emitindo um alerta muito grave. Ele tenta puxar o pessoal para a realidade, né? Isso. Ele alerta que é um erro profundo tratar esses mercados preditivos como uma roleta de cassino divertida para intelectuais. Segundo as estatísticas que ele mesmo acompanha, mais de 70% das pessoas que entram nessas plataformas perdem tudo que investem. 70% é muita gente quebrando. É um banho de sangue. A mecânica de sobrevivência ali exige que o operador tenha um edge, uma vantagem competitiva real no acesso ou na interpretação dos dados. Se não houver essa simetria, a plataforma vira apenas um novo tigrinho para adultos. Um sugador de riqueza disfarçado de análise inteligente. Mas mesmo com a gravidade desse risco de ruína financeira, o olhar macro do Felipe Santana sobre essa tendência toda é fascinante. Vou ler a avaliação dele aqui. O que as pessoas inteligentes estão fazendo no fim de semana hoje é o que todo mundo vai estar fazendo daqui a 10 anos. Uma baita previsão. E a implicação prática dessa tese é a hiperfinanciarização total do cotidiano das pessoas. O debate aponta para uma raiz sociológica muito triste para isso, que é o colapso estrutural da mobilidade social. As novas gerações enfrentam a realidade dura de que o trabalho tradicional dificilmente vai permitir comprar uma casa própria ou superar o padrão de vida dos pais. Exato. E com as vias tradicionais bloqueadas, a busca pela riqueza acaba migrando para a especulação de altíssimo risco. No futuro que eles desenham ali, a sociedade vai apostar no resultado de guerras, em mudanças climáticas e em discursos políticos com a mesma naturalidade que hoje a gente aposta no placar do Brasileirão. É um mapa muito intrincado que nós acabamos de percorrer aqui. Começamos essa análise tentando entender a partir das fontes as oscilações de preço de um ativo digital. E camada por camada revelou-se que o mercado financeiro não passa de um sintoma.
O preço na tela esconde ameaças de computadores quânticos, dinâmicas de inflação ditadas pelo custo de mísseis, essas morais obscuras de uma elite intocável. E algoritmos frios que calculam as chances da aniquilação nuclear em tempo real. O que a transcrição original prova para quem nos ouve é que tentar analisar as finanças de forma isolada do comportamento humano e da física é ingenuidade. Tá tudo implacavelmente conectado. E a maior proteção contra todo esse caos, a lição central que os próprios integrantes da mesa ressaltaram, é a blindagem pelo conhecimento profundo. Sim, eles mencionaram aquele experimento clássico feito no MIT anos atrás. Exato, onde distribuíram frações de Bitcoin de graça para estudantes extremamente inteligentes. Acompanhando o caso anos depois, descobriram que a imensa maioria não possuía mais aquele patrimônio. A conclusão é brutal. Dar dinheiro fácil sem exigir o suor da compreensão estrutural do ativo é inútil. A riqueza evapora. A volatilidade arranca o ativo das mãos dos impacientes e entrega na mão dos estudiosos. O estudo é o único verdadeiro ativo de refúgio. Compreender os fundamentos mecânicos do que você possui é a diferença entre ser o arquiteto do próprio patrimônio ou ser só mais uma estatística de liquidação. Exatamente isso. Aquele raio-x que tiramos no início desta conversa revelou um mundo muito mais complexo e perigoso do que a superfície o deixava transparecer. E, bom, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, deixo um pensamento inquietante para quem acompanhou essa análise até aqui. Algo para ecoar muito depois que a gente terminar de falar. Vamos lá. Se a computação quântica e a inteligência artificial evoluírem ao ponto de se integrarem perfeitamente a esses mercados preditivos, agregando toda a inteligência aberta e o comportamento humano em tempo real para antecipar literalmente qualquer evento com 99% de precisão, será que o conceito de cisne negro vai deixar de existir? Ou de uma forma muito mais assustadora, será que essa precisão matemática vai provar de uma vez por todas que o nosso livre-arbítrio nunca passou de uma ilusão, existindo submisso à psicohistória do Asimov? Fica a reflexão para quem nos ouve, continuem questionando o que parece óbvio, mantenham o ceticismo afiado e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo.